O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Criar e inovar. Essas são palavras de ordem que norteiam o trabalho do publicitário. E é justamente esse o tema do Vocação de hoje, que começa agora. Não saia daí! Planejar e criar em sintonia com o cliente e o prazo determinado. Prever e analisar o comportamento e o gosto do consumidor. Saber utilizar os benefícios dos mais diversos meios de comunicação e linguagens. Entender a importância da publicidade, não esquecendo também da ética profissional. Professora Ari, o que é que faz um publicitário? Profissionalmente, o publicitário atualmente ele é responsável pela construção, pelo desenvolvimento de marcas no mercado. No geral, assim, a gente pensa que publicidade é só vender, publicidade é muito mais do que vender. Publicidade é a gente comunicar as características, benefícios, formas de uso de variados produtos e serviços. Ele vai atuar no mercado, em uma área que o chamado mercado capitalista é importantíssimo, na medida que você tem a produção, né? Você tem que atender uma demanda, né, de produção, existe concorrência, ninguém fabrica ou produz ou oferece, né, sozinho no mercado, não existe teoricamente um monopólio, né, que ainda que algumas áreas possam existir, não existe um monopólio. Então você tem na esfera do marketing a questão de como é que esse produto, serviço, né, tangível ou não tangível, é ofertado ao mercado, como ele é configurado, como ele é fabricado, como é que disponibiliza, e nessa disponibilização eu preciso chamar a atenção dos consumidores para a existência desse produto. Publicidade e propaganda é uma das 3 habilitações do curso de Comunicação Social da UFPR. As outras 2 são jornalismo e relações públicas. No primeiro ano da graduação, os alunos das 3 habilitações cursam matérias em comum. Depois, as disciplinas vão se especificando. Os alunos têm aulas de fotografia, história, filosofia, redação publicitária e cinema. Matérias importantes que interessam aos 3 cursos são principalmente as matérias práticas, né? Tanto na hora de escrever, quanto na hora de fazer uma foto, produzir vídeos, essas coisas. Acho que isso é o essencial, a parte prática. São ao todo 8 períodos, 4 anos de graduação. Saiba um pouquinho mais o que levou alguns dos estudantes da UFPR a escolherem publicidade e propaganda. Acho que é liberdade, é uma profissão bem livre, é uma profissão que pode ser comunicativa, pode ser criativa, ela pode ser divertida, você pode produzir de acordo com o que está no mercado. Eu escolhi publicidade porque eu sempre gostei dessa parte assim mais arte e cultura, e eu acho que publicidade ela traz tudo que eu gosto numa coisa só, que é a parte visual, que é a parte cultural, e uma coisa que eu vou conseguir ter dinheiro de uma coisa que eu gosto. Então, acho que foi mais por isso, assim. Eu estou gostando bastante do que eu faço aqui, eu estou me divertindo muito, eu estou conseguindo ter frutos agora. Eu acho que publicidade foi para mim, sim, eu acho que as pessoas, eu me identifico com as pessoas do curso, com as outras pessoas, a gente pensa parecido. Eu acho que publicidade é para mim, sim. O principal objetivo do curso é formar publicitários que possam atuar em diversos lugares, não somente na criação, sempre enfatizando que o mercado está cada vez mais exigente. Os cursos nossos têm esse sentido, dar uma panorâmica, né, do processo, mostrar que existem procedimentos, né, existem steps by step, ou seja, passos em diversas disciplinas, e que de repente no interesse daquele que veio, né, fazer o curso, ele vai se decidir, ou ela vai se decidir por um dos caminhos. E a publicidade não é só a criação, você tem a mídia, você tem o planejamento, você tem o atendimento, né? Então você tem outros pés
que apoiam. Não adianta, o que eu falo sempre para os alunos, você pode ser extremamente criativo, você pode ser adequado na tua criação, mas de repente essa adequação ela bate com o budget, ou seja, o orçamento do cliente. Você quer fazer uma coisa sensacional, tem que reduzir essa tua criatividade para algo que possa ser produzido. E depois disso, você tem que ter gente competente, né, no planejamento, dizendo, né, inclusive antes do processo de criação, o planejamento já vai fornecer informações que ele obviamente trouxe, né, os contatos, o atendimento já trouxe e fazem o que nós chamamos de briefing, né, que daí saem porque nós usamos muito a terminologia em inglês, né, a gente empresta isso, inclusive é o jargão até para dizer o que é. O briefing é um resumo do que o cliente precisa, né, e se for bem feito, ele vai orientar essa construção dessa mensagem. Mas não basta construir bem essa mensagem, seja para a televisão, seja para o rádio, seja para a internet, né, a mídia digital, se de repente no momento da veiculação existe um erro, né, ou não existem condições de investimento que dê vazão àquela mensagem, né. A gente tem uma boa estrutura, que é uma coisa muito legal na Federal, e ao mesmo tempo corpo docente bastante qualificado, o que é uma grande vantagem, né? A gente está buscando cada vez mais aproximação com o mercado, que acho que é uma das carências que a gente nota aqui ainda e que através de ações de extensão estão sendo solucionadas. Exatamente para buscar integração entre o que o mercado faz, o que o mercado demanda e aquilo que a gente vai oferecer para os alunos e que redunda no perfil do egresso, né? Quais as características que eles vão levar daqui para atuar no mercado. Atividade é uma característica importante do estudante de publicidade e propaganda e também do profissional formado, o publicitário. Mas não é a única qualidade fundamental. Um bom publicitário precisa ser criativo, precisa ser ousado, não ter medo de arriscar. E acho que é isso, gostar do que faz. Principalmente precisa ter um bom repertório. Na verdade, ele precisa saber de um monte de coisa. Eu falo para os alunos que eles têm que ler sobre economia, ler sobre política, mas também ler sobre fofoca, ler sobre esportes. Tem que ter uma cultura geral, porque em cima da cultura geral a gente consegue identificar algumas possíveis formas de atuar no mercado. A gente vai ter cliente em variadas áreas, então a gente tem que saber de tudo um pouco. Acho que a grande função do publicitário é ser uma espécie de catalisador, transformar necessidades de mercado em formas de comunicar soluções para os consumidores. Eu acho que precisa ser bem comunicativo, bem aberto a novas experiências, tem que estar ligado com o que está acontecendo no mundo, eu acho que o principal é estar aberto a novas experiências e aprender novas coisas. O aluno ele precisa ter em mente que é importante a criatividade, né, no processo, que é importante que ele esteja disposto e disponível, isso é uma coisa e isso a gente sente. Anote aí algumas dicas de professores e alunos. Você tem que ser ousado para fazer publicidade e propaganda. Você tem que, de certa forma, você tem que consumir de tudo. Se você gosta de ver filme, se você gosta de ler até quadrinho, tudo, se é isso que você acha que você gosta de ver e fazer nas suas horas livres, eu acho que a publicidade é uma boa área para você tentar, assim. Eu sempre brinco que as pessoas vêm aqui, né, para serem ricos, bonitos e famosos, né? Isso a carreira seria mais cinematográfica, né, e tal, mas enfim, às vezes alguns já são ricos, alguns já são bonitos ou bonitas, né, e os outros desejam ser famosos, né? Porque de repente é aquela coisa, trabalhar com a mídia, construir imagem, roteiros, né, enfim, ilustrar coisas que de repente fazem parte do nosso cotidiano, né? Então isso é o grande atrativo e que faz com que haja uma procura, né, que às vezes aumenta um pouco, diminui, mas ela, no caso, isso é sintomático, né? É só olhar esse histórico de candidato vaga, nós temos sempre a procura. Lógico, a realidade é mais dura. Acho que vale a pena passar aqui, conhecer a estrutura, conversar com os alunos que estão matriculados, verificar se tem algum professor dando sopa pelo corredor, conversar com o professor também e, principalmente, tentar descobrir o que é o mercado, tanto de publicidade quanto de jornalismo, de relações públicas, o mercado de comunicação que está cada dia mais integrado. Então é importante se informar. Se informando, aí fica com mais certeza de saber o que ele vai fazer, o que não vai fazer. Agora,
você vai conhecer um símbolo do curso de Publicidade e Propaganda da UFPR. É uma casinha azul chamada Fábrica de Comunicação. Confira! A Fábrica é um projeto de extensão, que é uma agência júnior, na verdade. E aqui a gente trabalha com clientes reais e a gente faz... É sem remuneração, mas e todo o dinheiro fica revertido para a fábrica. E a gente trabalha com clientes reais, assim. E é muito legal porque a gente pode já ter a experiência do mercado de trabalho logo no primeiro ano de faculdade. E a gente consegue aprender muita coisa, assim, que na sala de aula é muita teoria e aqui a gente consegue colocar tudo em prática. Esse projeto de extensão é voltado para alunos das 3 habilitações, com vagas para atendimento, planejamento, assessoria, redação, relações públicas e criação. Para participar, é preciso ser estudante do primeiro ano e passar por um processo seletivo. A gente passa por uma entrevista, uma dinâmica em grupo, e eles escolhem 11 pessoas, 2 mais ou menos de cada cargo, só para a criação, que são mais. Além da fábrica de comunicação, o curso de comunicação conta com uma outra maneira bem interessante de vivenciar a realidade do mercado de trabalho. É o Ponto Pasta, um outro projeto de extensão que visa a capacitação do estudante para criar peças publicitárias. São palestras, workshops e minicursos com profissionais da área. O Ponto Pasta é conhecido como formador de novos talentos que serão bastante reconhecidos no mercado de trabalho. E falando nisso, que tal saber um pouco mais sobre o mercado de trabalho, as experiências e opções profissionais do publicitário? O mercado ele é muito dinâmico, então é muito comum a gente atuar em áreas de marketing, áreas de promoção variadas. Hoje em dia o conceito de comunicação integrada, quando a gente tem que trabalhar com jornalista, com relações públicas, com pessoal de design, enfim, a gente tem um monte de possibilidade. Uma coisa que é notável aqui em Curitiba, principalmente, é a questão do empreendedorismo. Então a gente já tem algumas agências consolidadas, mas é comum também que os alunos eles iniciem seu próprio negócio, principalmente em decorrência das novas tecnologias, que faz com que a questão do empreendedorismo seja mais acessível. Então tem muita gente trabalhando com mídias sociais, tem muita gente trabalhando com criação digital, tem muita gente trabalhando, enfim, nessas novas áreas que estão aparecendo e estão se desenvolvendo cada vez mais. Para saber um pouco sobre o mercado de trabalho na área, a gente veio conversar com o Felipe Zeni. Ele é coordenador de planejamento em uma agência de comunicação. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem. Felipe, conta pra gente por que você escolheu publicidade e propaganda. Na verdade, assim, na época que eu escolhi do vestibular, eu fui muito pelo que eu gostava de fazer, pelas minhas características, eu acho, de vida mesmo, assim, sempre gostei de me comunicar, enfim, de trabalhar um pouco com o público. E eu fui mais por eliminação mesmo, fui pegando os cursos que tinham mais a ver com essa área. Cheguei em 3 cursos, assim, Direito, Jornalismo e Publicidade. E fiz visitas, assim, em cada uma das áreas, um pouco antes do vestibular. E daí, quando eu conheci uma agência, como ela funcionava, eu gostei muito do jeito que ela funcionava, do estilo de vida de quem trabalha aqui, que é um pouco diferente dos outros, e acabei optando por publicidade mesmo. Então comenta pra gente um pouquinho mais desse estilo de vida. Então, é um trabalho como outro qualquer. Muita gente que não conhece acha que não, que é uma coisa hiper, né, solta ou muito mais focada em ser criativo o tempo todo, mas é um trabalho com processos como todos os outros, principalmente a minha área dentro de propaganda. Mas você tem um horário um pouco que às vezes extrapola um pouco o horário comercial, mas às vezes você consegue ter também mobilidade na hora que você chega, te propicia às vezes você conseguir viajar pelo trabalho. Então é uma coisa um pouco mais solta e também focada em sempre estar inovando e sempre buscando novas coisas. Então esse sempre buscar algo novo é muito legal, né? Você poder ter leituras novas, enfim, conhecer novas pessoas todo o tempo. E quais são as suas funções, as suas principais atividades aqui na agência? Bom, aqui o meu cargo, que é de planejador, né, planejamento, a gente faz a parte antes do que você vê na rua. Então, na rua você vê uma propaganda, ou seja, um filme, um outdoor, ou uma propaganda de jornal, que é feito pelo pessoal da criação. O planejador é o profissional que, antes disso, estuda o mercado,
estuda cenário macroeconômico, um pouco de antropologia, de sociologia, enfim, tudo que for necessário para entender tudo que cerca aquele público-alvo e aí o mercado mesmo do produto, enfim, do serviço a ser comunicado, e a gente traça uma estratégia para aquilo. Então, você pode vender um produto de várias maneiras, você pode falar muitas coisas, e a gente consegue traçar qual é a melhor para aquele momento, para aquele serviço, para aquele produto. E a partir disso, daquele cerne que a gente passa para a criação, eles fazem aquilo da maneira mais criativa que eles podem, né? Porque se eles fossem criar soltos, né, sem um direcionamento, eles poderiam falar qualquer coisa. E a gente também tem que gerar lucro e, enfim, gerar vendas também. A gente tem que falar o que o público quer ouvir. Perfeito. E Felipe, o que você diria que um publicitário precisa ter para conseguir ser um profissional de sucesso no mercado de trabalho? Bom, acho que o principal, não sei se é o principal, porque isso você consegue com o tempo, mas a capacidade de comunicação, não importa muito a área aqui dentro, porque você vai ter que vender suas ideias internamente e externamente, você vai ter que apresentar suas ideias para um cliente que vai fazer um investimento muito grande, não importa o tamanho do cliente, porque proporcionalmente sempre vai ser um investimento grande que ele poderia estar fazendo em produção, enfim, em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Então é uma coisa que ele está tirando disso e investindo em propaganda, que a gente sabe que funciona. Mas para você vender uma ideia, às vezes mais ousada, ou uma estratégia que vai contra uma estratégia de um concorrente dele, você tem que saber vender suas ideias. Então se comunicar é muito importante. Muita gente entra sem conseguir se comunicar muito bem, mas isso com o tempo você acaba pegando de maneira tranquila, assim, porque é necessário para o teu dia a dia. Eu acho que isso é muito importante e também a entender que a agência, no caso especificamente a agência de propaganda, a gente não é um trabalho comum. Então, algumas regras que se aplicam a dia a dia, assim, às vezes você tem que ficar até mais tarde mesmo, acontece, não é o que a gente quer, mas a gente tem que ficar, às vezes a gente tem que fazer uma viagem de última hora, a gente tem que ir lá apresentar alguma coisa. Então, às vezes, os prazos para a gente ser o final do processo, o cliente precisa vender, precisa colocar no ar, precisa gerar venda rápido, a gente é o final desse processo. Então, a gente sempre acaba pagando com o tempo também. Então, é legal ter isso de saber se comunicar e ter essa noção de que o tempo é muito variável aqui, você vai ter que estar sempre disposto a estar aqui dentro. Dá para dizer que publicidade e propaganda é a sua vocação? Eu acho que sim, eu gosto muito, né? Eu tô já desde do começo da faculdade que eu fiz, desde o primeiro ano eu faço isso, desde o segundo ano da faculdade eu sou planejador, então há alguns anos fazendo isso, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, se não dentro de uma agência, com alguma coisa que consiga trabalhar isso em outro tipo de empresa. Eu acho que isso também é muito legal, assim, várias pessoas que trabalham em agência, em todas as áreas, elas têm outros projetos ou têm outras vocações ligadas à comunicação de agência. Então, diretores de arte que fazem design para outros lugares, fazem arte para outro lugar, realmente viram artistas fora daqui, enfim, redatores que escrevem, planejadores que fazem estratégias para outros lugares, que montam alguns negócios. Então, eu acho que a maneira de pensar dentro de uma agência de propaganda é muito legal e te faz ver as coisas lá fora, que não são só propaganda de outra maneira. Então, acho que sim, acho que é uma vocação e que eu pretendo continuar. O curso de Publicidade e Propaganda da UFPR tem duração de 4 anos. Todo ano são ofertadas 30 vagas por habilitação. A segunda fase do vestibular é composta apenas pela redação, não tem prova específica. As aulas são realizadas de manhã e à noite no campus Cabral. Outras informações você encontra no site www.comunicação.ufpr.br. E aí, já descobriu se essa é a sua vocação? Para mandar uma sugestão de curso para a gente, basta enviar um e-mail para o endereço que aparece aí na tela. Lembrando que a UFPR TV está no site www.tv.ufpr.br e também nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Tchau!